Com vocês na quinta lição, estou com a Luana. Ela é de que igreja você é mesmo aqui? Jaboatão. Jaboatão, 40 quilômetros daqui. É. Quantos anos você tem? 14. 14 anos. Luana, 14 anos, Jaboatão. E você nasceu aqui em Pernambuco, Sim. Cresceu aqui. Então nós temos aqui uma prata da terra e ela vai falar com a gente sobre a quinta lição, que tem por título... Jesus é o resgate. É o resgate. Deus é o nosso refúgio, diz o verso áureo, né? Sim. Socorro, auxílio sempre presente na angústia. Deus tem recursos, não é isso, Luana? A lição vai falar que Deus tem recursos para a gente transpor os obstáculos da vida. Eu sei que você nessa lição vai aprender coisas interessantíssimas, porque a gente sempre se depara com obstáculos. É na escola, sei lá, é a bicicleta que quebrou, é o celular que caiu e a gente fica chateado. Então, nós vamos entender que, ou numa provação com os pais ou com os amigos, nós vamos aprender que não existe momento em nossa vida em que Jesus não esteja lá para nos atender. Essa é a ideia, não é isso? Exatamente. Então, Luana, nós vamos estudar Jesus é o resgate. Nós temos aqui apoiado em Jesus, que é o primeiro tópico, que aborda assim, me dá umas 5 palavras do que você entendeu nessa primeira abordagem. Aqui podemos ver que Jesus sempre está disposto a nos ajudar e a nos resgatar. Mesmo em momentos difíceis, mesmo quando estamos distantes, Ele está para nos ajudar. Legal, legal. Então, assim, na letra A, a gente já considera que, como você sabe que Jesus está sempre ao teu lado? Qual é a visão que você tem? Pelas promessas que Ele fez. Cita pelo menos 2 para mim aí. Certo. Em Hebreus 13:5 diz: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E em Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então essas promessas garantem que nós não estamos sozinhos. Olha, às vezes, você que não tem o pai em casa, não tem a mãe ou tem pais separados, eu não sei como é a sua vida. Você que vive com a vovó e você que tem os pais em casa, mas eles estão tão ocupados com o trabalho e que você não se sente assim amparado, acolhido. Jesus está com você, está sempre ao nosso lado. Muito bem, e às vezes nos esquecemos dessas promessas. A pergunta diz isso. As promessas de Jesus, e nos apoiamos demais nos amigos. O que pode acontecer com a frequência nesse caso, quando a gente só fica tendenciosamente só querendo se apoiar nos amigos. Você já passou por isso? Uma fase que você, não, eu vou falar com fulana, nem ora, não, fulano vai me ajudar. Fala aí pra mim, Luana. Já passei sim. É sempre bom termos amigos, mas nós temos que saber que eles também são humanos e podem errar como nós. Então, nós podemos saber que Jesus nunca nos decepciona e pode guardar todos os nossos segredos. Certo, é verdade, Luana, é verdade. Por isso que quando a gente passa por obstáculos, nós precisamos ter a certeza de que com Jesus vamos vencer. É onde chegamos no segundo tópico. Vencendo obstáculos. Tem até a história aqui, o comentário dos garotinhos, dos meninos que ficaram presos numa caverna, não é isso? Sim. E foram resgatados. Essa ideia, ela figura a possibilidade que temos, que você tem, que eu tenho, de que Jesus nos resgate dos nossos problemas de vida. E aí nós temos 2 perguntas, ou 3, vamos olhar direitinho aqui, e eu quero fazer-lhe são 3 perguntas. E a primeira delas é simples. O que pode ajudar você a superar os obstáculos? Tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Tem hora que a gente não acredita que vai acontecer, né? A gente fica se sente duvidoso. Já aconteceu com você? Algum momento em que você analisou assim que não vai dar certo, mas de repente você entrega o assunto em oração e Deus providencia soluções e resolve o seu problema. Então, o que a Luana está dizendo é muito, muito importante. Para que nós tenhamos vitórias diante dos problemas, não vamos focar no amigo como solução. Às vezes nossos pais não conseguem resolver nosso problema, porque nosso problema é de escola, nós temos que estudar.
E quem deve ser o nosso apoio nesse momento? Jesus Cristo. E aí, na pergunta B, o que a Bíblia diz como Deus nos atende diante das necessidades de todos os dias. Como Ele nos atende? O que a Bíblia diz? Bom, em Deuteronômio 33:25 diz: sejam de ferro e bronze, e as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Aqui podemos entender que o texto fala que Deus é a nossa força, que Deus é uma pessoa Esses forte. materiais eram materiais que, na época, assim como hoje, são materiais resistentes. Então, quer dizer, diante dos problemas, nós temos ouro, bronze, não é isso? Sim. Que mais outros metais? Ferro, que são metais fortes. Então, Deus é forte para aguentar os impactos e nos proteger diante dos problemas. Muito, muito bem. Agora, que palavra seria inspirador? Que palavras seriam inspiradoras ouvir no final de cada dia e no final de nossa vida? Bom, é o que se encontra em Mateus 25:23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o parei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, veja que interessante, Luana. Deus valida a gente. Quando a gente acerta, Deus aplaude, fica contente. E aqui nesse texto diz que fica muito claro, né, que depois que o servo fez tudo certinho, foi isso? Aí Deus disse: você está bem, parabéns. Digamos que é uma palavra de incentivo, o que você acha? Sim, exatamente. É como se a gente fez algo muito bom e vemos que o resultado também foi bom. Foi reconhecido. Foi reconhecido. Legal, exatamente. legal. Agora, nós saímos dos vencedores, vamos confirmar no tópico, nós estávamos vencendo obstáculos e agora mais que vencedores, quer dizer, transpomos os obstáculos e depois chegamos somos mais que vencedores. Mas por que eu sou mais que vencedor? Se eu já transpus o obstáculo, eu sou vencedor. Por que esse mais? Vamos descobrir agora, né? Como a Bíblia descreve essa experiência de ser mais que vencedor? É uma frase do apóstolo Paulo. Diz para mim qual é a frase. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores pelo fato de termos como comandante da nossa vida a pessoa de Jesus Cristo. Muito bem. Leia essa nota para mim, essa primeira parte. A família humana... A família humana tem toda a ajuda que Cristo teve nos conflitos contra Satanás. As pessoas não precisam ser vencidas. Elas podem ser mais que vencedoras por aquele que as amou e por elas deu a vida. Muito bem, muito bem. Então, quem nos dá essa vitória, então? Pergunta B. Jesus. Jesus nos dá a vitória. O que diz o texto? Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes o pessoal toca, não sei se você toca ou faz alguma coisa na igreja. Qual é a sua função na igreja? Cantar. Cantar. Aí às vezes você canta bem e o pessoal, nossa, Luana, você arrebentou e tal. Às vezes a gente traz a glória... Não estou falando de você não, tá? Não creio que você é exaltado não, tá bom? Nós estamos conversando aqui, eu e a Luana, de boa, né? A gente não está condenando ninguém. Mas tem pessoas que ficam cantando aquele hino, né? Gostam de cantar aquele hino. Glória para mim, né? Quer dizer, mas tem tudo de bom. Quando a gente acerta, Luana, quando a gente canta bem, quem está por detrás de toda essa vitória, essa condição de dar capacidade, é Deus, né? É Exatamente. Deus. Agora, quais são as duas coisas que podemos aprender com a experiência de Jesus quando andou na terra? Duas coisinhas. Me fala de uma, explica e depois fala da outra. Certo. Bom, lá no texto de Mateus 26:39, cita que Jesus orou. Então, ele era uma pessoa de oração. Ele fazia muitas orações. E a sua Então, essa fé, é uma das coisas que precisamos aprender. Orar. Tá, Orar. E a segunda? A sua fé e a submissão para fazer a vontade do Pai. Ele orava. Então, a gente está acrescentando mais coisa aqui, ó. Ele orava. O que mais? E a sua fé que era para... Ele tinha fé. Isso. A submissão para fazer E ele a era vontade. submisso. Nós já achamos mais uma, né? Seria fé e força, confiar na força, mas aqui diz a submissão que ele tinha. Perfeito.
E aqui nós concluímos esse tópico, e esse tópico é muito interessante porque nós somos mais porque temos alguém do nosso lado. Esse alguém é Jesus Cristo. Perfeito. E agora nós chegamos ao quarto tópico, dizendo que pertencemos a Deus. Eu não sou de mim mesmo. Você não é de si mesmo. A Luana também não é de si mesmo. Tanto é que quando você se casa, lá no altar, quando você se casar, né? Não é agora não, né? Não estou apavorando nada aqui, não. Nem estou apavorando vocês, tá? Quando você se casar, Deus autoriza você ter um marido através de uma bênção. Por quê? Porque você é dele. Ele que te criou, ele que deu a vida para você. E ele outorga esse direito de alguém cuidar de você, seu esposo. Por quê? Porque nós somos dele. Nós pertencemos a ele. Tudo de bom que temos, ele que nos deu. E agora nós temos duas perguntas, deixa eu ver, duas perguntas interessantes. Vamos para a primeira pergunta. Por que devemos ser tão cuidadosos sobre como tratamos o nosso corpo? Pois é o santuário do Espírito Santo que habita em nós. Eu não vou entrar em detalhes, mas, Luana, você sabe, né? Nós não, né? Eu tenho já um tempo, mas o adolescente, ele gosta de comer coisas diferentes, né? E às vezes tem algumas coisas que a gente come que dá um monte de espinha, tá? Não precisa dizer o nome, né? Você também sabe, né? A gente não vai contar aqui ao público, né? Por exemplo, sem falar nessa coisa que o pessoal gosta, que traz espinhas, falar de batatas. Todo mundo gosta de batata cozida, né? É verdade. Não gosta do outro tipo de batata, não, né? Então, eu sei que você gosta de batata frita, que você gosta de um chocolatinho, mas essas coisas prejudicam a saúde, tá? E você é o templo do Espírito Santo. Então, se você vai fazer isso, reflita que você pode trazer consequências para a tua saúde. Certo, Luana? Certo. Porque nós somos o templo. Agora, na outra pergunta diz, como Deus nos criou? Deus nos criou de acordo com a sua imagem. A sua imagem. Exatamente. Tal como ele é, como pessoa, nós também o somos. Perfeito. Então, aqui nós concluímos esse tópico que indica que a Luana não é dela, ela é de Deus. O Marcelo não é dele, ele é de Deus. E isso é uma coisa importante. Reconhecer que eu não tenho todo o poder na minha vida, porque eu tenho um Pai Celestial que me criou e a Ele eu devo dar satisfações da minha vida. O meu corpo é o templo. A gente pensa assim, para pensar, você pensa assim, que você é propriedade de Deus, que você pertence a Deus? Será que a gente pensa assim? Às vezes a gente nem imagina nisso, né? Mas isso é real. Agora, duas escolhas. Quais são as duas escolhas? Que tal? Vamos lá? Luana, duas escolhas. O que Deus diz sobre o caminho divino e o caminho do pecado? São dois caminhos, né? Me fala sobre o caminho divino. O caminho divino é um caminho agradável, um caminho de luz. E o caminho do pecado é um caminho de trevas, um caminho onde é desagradável. Mas percebe que quando a gente anda no caminho de trevas, a gente não percebe que estamos andando no caminho de trevas. Quando estamos com alguns amigos que não são legais, apesar de que eles são bem agradáveis, mas não trazem uma boa influência pra gente, a gente nem percebe. Fica de boa. E sem querer, imperceptivelmente, vamos aprendendo gírias, coisas erradas, palavrões, indicações de filmes e seriados que não são recomendáveis. A gente vai aprendendo. E aí a gente nem percebe que está na treva ou nas trevas. Os caminhos são bem distintos. É isso que a Luana está dizendo. Aí quando eu vou para o B, como é o caminho dos ímpios? De trevas. Mas o que diz o texto de Provérbios? Vamos lá. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Perceba o que está escrito aí? Olha só, pessoal. Nem sequer sabem. Quer dizer, a gente se envolve. É que nem eu vou contar para você aqui rapidinho. Uma menina, ela veio conversar comigo. Um colega da escola, ela tinha 16,
15 anos, queria namorar com ela, não é da igreja, nada. Ela disse, o que eu faço? Eu faço ou não faço, pastor? Eu disse, o que você acha? Falei para ela, né? Aí ela analisou, a princípio eu não acho tão errado. O que diz o texto aqui? Lê para mim de novo. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Certo? Então, é tão escuro, as pessoas estão nos ensinando a tropeçar e a gente não percebe nem que aquela pessoa é um tropeço. A gente entende que essa pessoa é uma amizade. Estou fazendo uma analogia aqui, tá? Mas e o caminho dos justos, como é que é? É um caminho de luz que brilha cada vez mais e o caminho de sabedoria. Uhum. E agora, me fala sobre a moral da história, do que você estudou aqui. Bom, às vezes nós nos distraímos com coisas do mundo e coisas pequenas e esquecemos do foco principal, que é Jesus. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos para o X da questão e vamos fazer uma recapitulação aqui com a Luana. Luana, quando nós começamos a lição, nós desvendamos ou consideramos um tópico. O tópico era Jesus, o resgate. Agora, eu te pergunto, em que momento Jesus é o resgate? Em alguns momentos, em vários momentos ou em todos os momentos? Em todos os momentos. E nessa visão de que Jesus é o resgate, que segurança nós temos? Que se nós quisermos, ele vai estar como? Ao nosso lado. Ao nosso lado. Ainda dentro dessa visão, mesmo que tenhamos obstáculos, devemos estar tranquilos se estivermos ao lado dele, porque ele nos ajudará a seguir em frente e vencer os obstáculos. E aí, tem a visão de que nessa visão, nesse contexto, eu não sou um vencedor somente. Eu sou o quê? Mais que um vencedor. Por quê? Eu estou do lado de alguém que já alcançou a vitória na cruz. E por fim, aqui nós encontramos também detalhes importantes de que eu não sou de mim mesmo. Não tem esse detalhe. Eu vou fazer o que eu quiser, a minha vida é isso e aquilo outro, ninguém me manda e tal. Não, você pertence a Deus. Luana, você pertence a Deus, eu pertenço a Deus. E por fim, concluindo, nós temos escolhas. E nessas escolhas, eu posso escolher o certo. E posso escolher também o errado. Se nós estivermos com Jesus, se você estiver com Jesus, estará sempre escolhendo o que é certo. Luana, foi muito legal estar com você aqui, tá? Igualmente. Essa lição que fala sobre resgate, é importante que sintamos que eu sou uma pessoa resgatada. Você é uma pessoa resgatada. A Luana é uma pessoa resgatada. E a nossa ideia, o nosso sonho, é que um dia todos nós resgatados estejamos com Jesus no novo céu e na nova terra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz e que também abençoe você, Luana, na sua igreja. Ajude a tua igreja, tá? Ajude a tua igreja, ajude o pastor, ajude o obreiro para que a sua igreja cresça e tenha mais jovens. E aí eu peço uma coisa a você, Luana, não sei se você está inscrita no canal, já está inscrito em nosso canal? Já está? E o que você recomenda para os jovens do Brasil? Eles devem se inscrever ou não? Devem se inscrever no canal. Legal, e aí você vai ter, se você se inscrever, caso não se inscreva, você consegue assistir. Mas se você se inscrever, você vai ter as comunicações e você vai ter a possibilidade de conhecer mais desse trabalho maravilhoso. Temos mais de 400 e poucos vídeos e mais de quase 1.000 inscritos. Sim. Esse ano nós queremos chegar a 1.200 inscritos. Será que você vai nos ajudar na campanha? Que Deus te abençoe e até a próxima semana, quando estaremos com mais outro colega ou outra colega aqui da Associação Nordeste Brasileira. Que Deus nos dê paz. Até a próxima semana. Amém.